Boa tarde, tudo bem com todo mundo? Hoje nós vamos usar o nosso livro de história, tá? Nós vamos fazer são 4 páginas, sendo que 2 é leitura. Então, as perguntas estão todas no livro. Deixa a Patrícia falar uma coisa com vocês. Eu vou fazer a leitura com vocês, eu aqui, vocês aí, tá? Não sei se vocês entenderam. Por isso, não quer dizer que vocês já leram comigo, que vocês não têm que retomar a leitura. Quando vocês forem fazer atividade, vocês vão precisar ler novamente, porque todas as respostas estão no texto, tá? Então, vocês terão que reler o texto novamente, ou quantas vezes vocês precisarem, para vocês poderem achar a resposta. Porque quando vocês estão lendo, procurando uma resposta, é uma forma de vocês estarem estudando também, tá bom? Então, hoje a história é leitura e interpretação, tá? Então, a tia Patrícia vai ler com vocês agora, e depois, quando vocês forem responder, vocês vão ter que ler novamente para poder fazer a resposta, tá ok? Então, vamos lá na página 82, pecuária e ocupação do interior. No Brasil, a ocupação do território pelos colonizadores começou no litoral com a extração do pau-brasil e com produção de açúcar. Lentamente, o interior também foi sendo povoado e a expansão da pecuária foi um fator importante para que isso ocorresse. Pecuária, vocês sabem que é a criação de animais. O gado bovino era utilizado para transportar canas de plantações até o engenho e para mover a moenda, equipamento que moía a cana, a carne e o leite serviam de alimentos para a população local. Como o couro, fabricava-se roupas e outros objetos usados no cotidiano. Em 1701, o governo português criou uma lei que proibia a criação de gado perto do litoral para evitar que os bois entrassem nos canaviais para se alimentar e destruíssem as plantações da cana. Os criadores de gado levaram então os animais para lugares mais distantes dos engenhos, em direção ao interior, onde havia bastante água e campos de pastagem para os rebanhos se alimentarem. Com o tempo, muitas fazendas de gado surgiram. Então, foi assim que surgiu a fazenda de gado. Eles tiveram que sair de perto do litoral e ir para um lugar mais afastado, no interior, e dali em diante foi surgindo as fazendas de gado. Olha aí a foto do gado, que vocês sabem que são os bois e as vacas, fazendo as suas pastagens. Agora vamos aí a página 83. São a interpretação do texto, então vocês sabem que eu vou ter que retornar para o texto para poder ler. E agora vamos fazer a leitura da página 84, ocupação da terra e colonização. No início da colonização, alguns nobres e ricos portugueses receberam lotes de terras no Brasil, as chamadas capitanias hereditárias. Conhecidos como os donatários, eles podiam distribuir o direito de uso da terra em algumas pessoas. As terras doadas eram chamadas de sesmarias, antiga medida de terras, e que eles recebiam eram chamados de sesmeiro. No litoral da Bahia, muitos sesmeiros não habitavam suas terras. A maioria delas foi ocupada por vaqueiros, que praticavam a pecuária, e por roceiros, que plantavam pequenas roças. Com o tempo, muitos vaqueiros mestiços de portugueses com indígenas construíram fazendas de gado que foram se expandindo pelo interior. Houve muitas disputas e conflitos entre esses colonos e os grupos de indígenas que lá viviam. A ocupação da terra indígena, resistência. A grande parte das terras localizadas perto do rio Parnaíba, no atual estado do Piauí, e do rio São Francisco, no atual estado da Bahia, era ocupado por grupos indígenas Cariri, que já viviam no local muito antes da chegada dos portugueses. Eles se reuniram formando a Confederação dos Cariri. Lutaram contra os colonos que queriam tomar suas terras para instalar fazendas. Inicia em 1686 a revolta que se espalhou pela região dos atuais estados do Rio Grande do Norte, da Paraíba e do Ceará. A luta durou muito tempo até que, em 1713, tropas paulistas derrotaram a Confederação do Cariri. Com a derrota e o avanço das fazendas de gado, os indígenas que sobreviveram foram catequizados ou escravizados e alguns conseguiram se refugiar no interior. Olha aí, aí eles estavam no detalhe da dança de tapuiá. Os Cariri eram chamados de tapuiá pelos não indígenas e pelos indígenas do grupo Tupi.
Tá vendo? Agora a tia Patrícia vai deixar com vocês, tá bom? Para vocês poderem fazerem atividade. Deixar com vocês para vocês poderem fazer atividade de vocês. A tia Patrícia colocou um vídeo falando sobre a Guerra dos Bárbaros, tá bom? Para vocês poderem ter visualização e ver quem eram os Cariri, quem eram os bárbaros, o que aconteceu. Então, antes de vocês fazerem atividade, vocês dão uma olhadinha no vídeo que a tia Patrícia colocou agora para vocês, tá bom? Aí depois, quando o vídeo acabar, vocês vão fazer a atividade de vocês. Logo depois da educação física lá para as 4 horas ou 3h30, a tia Patrícia coloca a correção, tá bom? Um beijo e até daqui a pouco. Você já ouviu falar na Guerra dos Bárbaros? Sabe onde ela ocorreu e quem participou dela? Essa guerra aconteceu no território onde hoje é a região nordeste do Brasil e envolveu populações indígenas, causando profundo impacto sobre elas. Vamos conhecer mais sobre essa história? Os primeiros contatos entre os indígenas e os europeus no século XVI foram, em geral, amistosos. Houve até mesmo trocas de serviços por objetos. Os indígenas prestavam serviços aos portugueses, como a derrubada e o transporte da madeira do pau-brasil. Em troca, recebiam produtos por eles desconhecidos, como espelhos, facas, tesouras, pentes, entre outros. Por mais desiguais que essas trocas possam parecer atualmente, elas foram importantes, pois atribuíam valor ao trabalho do indígena. A intenção dos portugueses era incorporar essa população ao seu projeto de colonização na América, que estava baseado em 2 pilares: a catequização dos nativos e a extração de riquezas. Para a catequização dos indígenas, os portugueses tiveram a ajuda de missionários da Igreja Católica. Os indígenas eram reunidos em grupos, formando pequenos povoados, para aprender os costumes europeus. Esse processo não levava em conta as práticas tradicionais dos povos nativos. A partir de 1530, para garantir o aumento da produção de riquezas, os colonizadores instalaram uma série de engenhos de cana-de-açúcar. Para suprir a necessidade de mão de obra nesses locais, houve escravização de grupos indígenas. As reações desses grupos foram diversas. Alguns povos se aliaram aos portugueses, outros fugiram para regiões mais distantes, enquanto muitos resistiram e lutaram contra os colonizadores, o que resultou em muitas mortes. Quando os colonizadores se interessaram por terras mais distantes do litoral, no interior do atual Nordeste, passaram a atacar os grupos indígenas que nelas viviam. Esses conflitos ficaram conhecidos como Guerra dos Bárbaros. Neste mapa, o interior do território que hoje forma o Brasil é identificado como Brasilia Barbarorum. Mas por que os europeus chamavam alguns indígenas de bárbaros? Vamos investigar essa história? Os povos do interior eram conhecidos como tapuia, palavra que, em tupi, apresenta a mesma ideia do termo bárbaro utilizado pelo povo romano. Os romanos chamavam de bárbaros todos os povos que não tinham os mesmos costumes que eles. Ocorrida entre 1650 e 1720, a Guerra dos Bárbaros envolveu os portugueses e os tapuia, grupo de indígenas que se referia a diversos povos como os Gê, os Tarairiu, os Cariri, os Sucuru, os Paiacu, os Carati, entre outros. Embora os conflitos tenham resultado em muitas mortes, a ação de resistência dos indígenas retardou o processo de conquista do sertão nordestino por quase 2 séculos.